Olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso culto online. Eu tenho algo para compartilhar com vocês. Eu acredito que este seja um dos últimos cultos online que nós estamos fazendo. Isso porque a partir do dia 5 de julho, ou seja, o primeiro domingo do mês, nós estaremos voltando aos poucos com as nossas reuniões presenciais. E eu estarei dando informações concernentes a este retorno terça-feira, ou seja, depois de amanhã, às 19h30, através do aplicativo Zoom. Eu estarei enviando um convite por meio da minha linha de transmissão a todos os membros da igreja e congregados que estão na minha linha de transmissão, para que possam, então, fazer parte dessa reunião que acontecerá na próxima terça-feira, às 19h30. E nesta reunião, nós vamos, então, passar as informações de como será esse retorno, ok? As medidas de segurança, de higiene, aquilo que nós vamos utilizar para poder voltarmos com segurança, ok, irmãos? Esse vai ser um teste que nós vamos fazer. E se as coisas caminharem bem, a gente vai prosseguir. Eu espero que assim aconteça. Eu creio que este é o desejo também de todos os irmãos. Então, coloque aí na sua agenda, no dia 5 de julho, primeiro domingo do mês, tá? Nós estaremos voltando com as nossas atividades. Já pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. E à noite nós teremos a Ceia do Senhor. Mas as informações desse retorno, com mais detalhes, você vai ter na nossa reunião terça-feira, tá? Por isso, não deixe de participar. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor para darmos início neste culto. Eu quero te convidar para ler a Bíblia, a palavra do nosso Deus, que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, à altura do versículo 36 em diante, que diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pai Todo-Poderoso, abençoa, Pai, todos estes que estão nos assistindo nesta hora. Aqueles que estão em família, aqueles que estão sós, mas de qualquer maneira, Pai, que a Tua bênção venha sobre todos. E que esta palavra que eles irão ouvir neste dia possa encontrar guarida em seus corações, a fim de serem edificados, purificados, porque é a Tua palavra que faz isso. Santo Deus, opera neste dia na vida de todos nós. Assim te pedimos, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Queridos, é muito bom estar perto do Senhor. É muito bom estar perto daquele que nos criou, que nos salvou, que deu a vida por nós. Eu quero te convidar a louvar o Senhor com esta canção. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos
aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. A ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei
Amém, irmãos. É muito bom estar junto do Senhor, adorando em espírito e em verdade. Queridos, será que vocês estão atentos às evidências? A tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta no mundo? Para aqueles que conhecem um pouco as Escrituras e que creem naquilo que nela tem, sabem que as coisas que nós estamos presenciando, experimentando, vendo com os nossos próprios olhos acontecerem no mundo todo, estas coisas já haviam sido previstas nas Escrituras, irmãos. Portanto, aquela frase que até eu mesmo, de forma impensada, já pronunciei, já ouvi algumas pessoas falando também, que todos foram pegos de surpresa, irmãos, isto não é verdade. De alguma maneira, nós já tínhamos sido avisados. E nesta mensagem de hoje, você vai ter a confirmação do que eu estou falando. Eu quero te convidar a ler novamente as Escrituras, a palavra do Senhor, que está em Mateus, no capítulo 24, dos versículos de 1 a 8. Vamos lá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Por isso, a minha pergunta inicial: vocês estão atentos às evidências? Amados, o texto de Mateus, ele é correlato com o texto de Lucas, no capítulo 21, ou seja, fazem parte do que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Lucas, ele é mais detalhista no que diz respeito às suas narrativas, e ele coloca alguns pontos que Mateus, de alguma maneira, não registrou. E nós queremos falar justamente sobre entendendo as evidências. Vamos entender um pouquinho estas coisas que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, irmãos. O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias iriam surgir escarnecedores e que diriam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem do jeito que sempre foram. Pedro então diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo. Esperam que todos cheguem ao arrependimento para que possam ser salvos. Assim, Pedro responde aos irmãos daqueles dias: o que estamos vivendo hoje, queridos, são apenas gotas das taças da ira de Deus que estão sendo despejadas sobre a terra e constitui apenas frágeis representações daquilo que nós ainda estamos para ver, ainda vamos contemplar. Jesus Cristo disse que o final dessa era presente, desse sistema que nós estamos vivendo, seria marcado por guerras, por fome, por terremotos, por pestes. Ele já havia dito isso em Mateus capítulo 24 e também em Lucas no capítulo 21. Desde 1914, irmãos, que vidas humanas têm sido ceifadas por meio do avanço das guerras,
no mundo todo. E também por meio de brigas entre grupos étnicos. E hoje nós estamos vendo vidas se perdendo por meio desta pandemia que o mundo está enfrentando. Todos os anos surgem epidemias novas. Há 10 anos, irmãos, nós não ouvíamos falar de ebola, de zika, de chikungunya, Covid-19. Nós nem sabíamos o que era isso. Talvez a classe científica já tivesse algum conhecimento, mas a grande maioria da população não sabia nem o que isso significava. Mas, segundo a revista super interessante, de outubro de 2014, amados, ela traz uma reportagem que chama a atenção quando ela diz que a gripe aviária, a gripe suína, o ebola, isso tudo foram apenas o começo. E que os cientistas, irmãos, já previam uma grande epidemia que iria afetar grande parte da população no mundo. Isso em 2014. Olha que interessante, por isso a minha pergunta lá no início. Será que estamos atentos às evidências? Será que fomos pegos de surpresa realmente, como às vezes falamos? Não só a Bíblia, as profecias bíblicas, mas também a própria ciência, ela já vinha nos alertando que estas coisas poderiam acontecer e iam acontecer. E naquela reportagem da revista Super Interessante de 2014, no mês de outubro, ela termina dizendo que aquilo estava para acontecer a qualquer momento. E é o que de fato nós estamos presenciando. Falamos que isso nos pegou de surpresa, não é? Mas será que nós não fomos avisados, irmãos? A questão é que não estamos atentos àquilo que está acontecendo em nossa volta. Estamos muito ocupados com outras coisas. Estamos muito envolvidos com o aqui e agora. Os nossos olhos estão abertos apenas para as nossas necessidades do momento, meus queridos. Estamos muito envolvidos com esse mundo, com o consumismo e todas as coisas do tempo presente, ocupado demais para se preocupar com aquilo que virá. E quando as coisas vêm, nós dizemos que fomos pegos de surpresa, mas na verdade nós já tínhamos sido avisados. Fomos avisados pelas Escrituras, fomos avisados pela comunidade científica, mas não demos ouvidos. Pandemias também fazem parte, irmãos, do sinal dado por Jesus. No texto de Mateus, nós não vemos a palavra epidemias, pragas, mas o Lucas, ele registra no capítulo 21, ali nós temos a palavra praga, nós temos a palavra epidemias, que viriam também como algo que estaria antecedendo o retorno do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Lucas capítulo 21. E depois da Primeira Guerra Mundial, irmãos, uma pandemia de gripe espanhola, ela consumiu nada mais, nada menos do que 21 milhões de pessoas em toda a parte do mundo. Diferente daquelas doenças que atingiam apenas regiões isoladas, essas pandemias, elas atingiram grande parte do globo e chegaram até nas ilhas mais remotas, nos lugares mais distantes. Será que nós estamos entendendo as evidências, irmãos? Estamos, de fato, vivendo os últimos dias. Em Mateus capítulo 24, nós vemos ali alguns desafios que apontam para os dias que nós estamos presenciando, que eu chamo de última hora. Desafios das últimas horas. Estamos diante de uma grande confusão religiosa, está lá no versículo 5. Muitos dizem nesses dias, eu sou o Cristo. Isso já havia sido profetizado na palavra do Senhor. A gente vê aí como Maomé, Buda, Joseph Smith, Russell, o Ellen White e muitos outros que têm se apresentado como profetas da última hora. Quando a gente sai para evangelizar, levar a santa palavra do Senhor, nós nos deparamos com os kardecistas que afirmam que os homens são salvos pelas obras. Ou seja, quanto mais obras os homens fizerem, mais próximos estão, então, da sua purificação, da sua salvação. Nós nos encontramos também com os mormons,
que dizem que quem salva é a igreja de Joseph Smith, o seu fundador, e que também precisam crer em Jesus. Só que o Jesus que os mormons falam não é o Jesus da Bíblia dos cristãos, irmãos. O Jesus mormon, ele é co-irmão de Lúcifer. Se você perguntar para um mormon, ele vai confirmar isso para você. Agora, é claro que ao chegar na casa das pessoas, eles não vão dizer isso. Mas quando alguém pergunta, eles não escondem. Eles confirmam que Jesus, ele é um espírito co-irmão de Lúcifer. Então, esse Jesus, ele não é o Jesus da Bíblia dos cristãos. Ele não é o meu Jesus. Certamente, ele não é o seu também. Por isso, nós dizemos que vivemos uma grande confusão religiosa nesses dias. Também nos encontramos com os sabatistas, que afirmam que para que o homem seja salvo, ele precisa guardar o sábado e também as leis de Moisés. Eles esquecem completamente aquilo que Paulo falou aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, combatendo a prática da lei, fazendo com que o evangelho fosse puro e fosse também algo que fosse acessível para os gentios sem a imposição da lei. Por isso essa confusão, ela é muito grande, irmãos. Afinal, todos estamos vivendo diante desta confusão religiosa. Quais são os desafios que nós encontramos no texto, irmãos, que apontam para os dias que nós estamos vivendo? O primeiro desafio que nós encontramos em Mateus capítulo 24, nos versículos 9 e 10, é suportar o sofrimento e até mesmo a morte por causa de Jesus. Nesse tempo, irmãos, surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, e irão tentar enganar até os escolhidos, já dizia o Senhor, se aproveitando da fraqueza de muitos e da oportunidade para enganar as pessoas. Nós estamos vivendo esses dias. Esses não surgirão apenas no mundo, eles surgirão também dentro da igreja, para enganar as pessoas. Isso é muito preocupante, precisamos estar atentos, irmãos. Não seguir a homens, seguir as Escrituras, seguir o que a Bíblia diz, buscar compreender as Escrituras, buscar entender a palavra do Senhor para não sermos enganados com esses homens que eles vêm para dentro das igrejas, para o nosso meio, justamente para tentar arrebanhar muitos para o inferno juntamente com eles. Por isso precisamos suportar o sofrimento, amados, e até mesmo a morte, por amor de Jesus Cristo. Segundo, preservar o amor, no versículo 12. O apóstolo Paulo já diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Pois nada poderá nos separar do amor do Senhor. Precisamos perseverar no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o amor esfriará, irmãos. E nós não podemos deixar com que essa palavra ela se cumpra em nossas vidas, no sentido de deixar com que o amor esfrie em nós. O amor pelo Senhor, pelas Escrituras, o amor pela causa de Deus, precisa estar sempre aquecido em nossos corações. Por isso, precisamos estar próximos do Senhor, precisamos estar bem juntinho de sua palavra, sempre nos alimentando dela. E também Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 13:1, ele diz que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que sem amor nós seremos como latas vazias. O barulho pode ser estridente, mas também logo ele para. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos a perseverança, está no versículo 13. Quando nós olhamos para Atos 2:42, a gente vê como vivia os irmãos naqueles dias. Qual era a sua prática? A Bíblia diz que eles perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa que eles faziam era perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, que eram os mesmos ensinamentos de Jesus. Havia uma insistência, uma perseverança ali nos ensinamentos. Eles perseveravam também no partir do pão e nas orações. Havia uma insistência, uma perseverança, e nesses dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca precisamos dessa perseverança na nossa vida para nós não esfriarmos, para que a gente não perca a alegria da nossa salvação. Não a salvação, mas a alegria da nossa salvação. Deus quer que nós estejamos firmes na sua presença, irmãos. E em quarto lugar, a pregação do Evangelho de Cristo. Queridos, não é outro evangelho que deve ser pregado, mas é perseverar também na pregação do Evangelho de Jesus. Tem muito evangelho sendo pregado hoje em dia, pregado também dentro de nossas igrejas, irmãos, que não é o Evangelho de Jesus. Este é um evangelho que tem atraído muitas pessoas e as conduzido a passos largos para o inferno, porque não é o evangelho que pode salvar. As boas novas que salvam são as boas novas que Jesus veio trazer, e não o que os homens estão inventando, mas as boas novas de Cristo Jesus. A Bíblia também predisse que os últimos dias seriam marcados por homens maus. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Fiquem atentos nessa leitura. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de manejar, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, sem afeição natural, não dispostos a acordos, caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor à bondade, traidores, teimosos, enfunados de orgulhos, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, tendo uma forma de devoção piedosa, mostrando-se, porém, falsos para com o seu poder, e destes afasta-te. Você concorda que nós estamos vivendo esses dias? Estamos vivendo tempos críticos, tempos difíceis de manejar? Irmãos, não é somente a pandemia que nós estamos enfrentando que deve ocupar as nossas atenções. Existem outras coisas também para que nós possamos estar atentos nesses dias. E estas são algumas delas que Paulo coloca como sendo o procedimento dos homens que nós estamos convivendo com eles hoje. Você tem observado que as pessoas são em grande escala amantes de si mesmas, são arrogantes, são prepotentes, orgulhosas, amantes do dinheiro, são motivadas pelo orgulho. Você tem visto isso? Quem negaria que o mundo está repleto de pessoas exigentes, porém ingratas, não dispostas a acordos, pessoas que são desleais nos seus relacionamentos? Você está atento às evidências, meus queridos? Amados, faz 25 anos, exatamente 25 anos, que eu venho alertando a igreja por onde passo, através das minhas mensagens, que muitas vezes podem parecer duras, a fim de que a igreja do Senhor abandone a meninice, abandone o romantismo, aquelas mensagens de autoajuda e as fantasias que lhe foram ensinadas por homens que, na sua maioria, não eram pessoas más, não eram homens falsos. Muito pelo contrário, irmãos, eram pessoas sinceras, mas ao mesmo tempo desprovidas de conhecimento bíblico, teológico, e que mantiveram a igreja numa inocência, irmãos, num romantismo por muitos anos, por décadas, deixaram a igreja mergulhada em um evangelho frágil e místico, queridos. Quando a gente fala isso, algumas pessoas se machucam, mas esta é a verdade. E o que nós estamos vivendo hoje mostra isso.
Nós não queremos apontar erros de ninguém, porque não cabe a nós. Mas para aqueles que estão atentos às evidências, estão vendo, estão contemplando, estão notando estas coisas. Você tem observado que a desobediência aos pais, ela tem aumentado em grande escala, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo, por meio das notícias que nós temos conhecimento, que chegam até nós. Os pais não são mais honrados, tudo isso já estava sendo avisado por meio da palavra de Deus que iria acontecer. Agora nós estamos dentro desta geração experimentando estas coisas. Será que nós precisamos de mais provas para que possamos entender as evidências que nós estamos falando? Queridos, a palavra do Senhor diz também que esse evangelho seria pregado em todo o mundo. E há um grande incentivo por parte das missões evangélicas de todas as denominações, de levar esse evangelho a todas as nações, a todos os povos. Isso tem sido feito. O evangelho do Senhor está sendo pregado, queridos. Todas as coisas que o Senhor falou estão acontecendo. E nós estamos aguardando aquele dia que o Senhor virá nos buscar, para que possamos estar perto dele. Pois ele mesmo diz que quando todas as coisas estiverem prontas, ele virá nos buscar para que onde ele está, nós estejamos com ele também. Isso deve nos alegrar. Nós não precisamos ficar nos perturbando com as coisas naturais que vêm acontecendo, porque elas já haviam sido profetizadas, elas já tinham sido avisadas. Só que nós passamos boa parte adormecidos. A igreja do Senhor estava vivendo uma fantasia tão grande dentro das quatro paredes. Agora, muitos olhos estão sendo abertos, muitas vidas estão sendo despertadas. Nós estamos vivendo o fim e precisamos estar atentos para o retorno do Senhor, pois Ele mesmo virá nos buscar para que possamos estar bem perto dele e do Pai. E para concluirmos, irmãos, não perturbe os seus corações com as coisas que estão acontecendo em sua volta no mundo. Não perca a sua paz. Já tínhamos sido avisados delas que tudo isso iria acontecer e ainda muito mais que ainda não aconteceu. Jesus disse no versículo 6, a parte B de Mateus capítulo 24, o texto que nós lemos. Ele diz assim: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E diante desse cenário que nós estamos presenciando, qual deve ser a atitude do cristão? Qual deve ser a minha e a sua atitude? Irmãos, devemos elevar os nossos olhos para cima, de onde vem a nossa redenção. O Senhor, a qualquer momento, está vindo nos buscar e precisamos estar com os nossos olhos para cima. Talvez alguns dos dias de hoje estejam se perguntando: onde está o cumprimento da promessa? A mesma pergunta que Pedro profetizou lá no início. Talvez alguns ainda estejam se fazendo essa pergunta: cadê Jesus? Mas o texto que nós lemos, irmãos, no início desse programa, fala que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento, estavam vivendo as suas vidas, estavam se esbanjando em festas e não perceberam quando o dilúvio veio. Mas ele veio e pegou a muitos desapercebidos. Mas Noé passou 100 anos, praticamente, avisando que o dilúvio viria, mas ninguém deu crédito. Nós estamos como igreja avisando que Jesus voltará, mas as pessoas, assim como não viram naqueles dias que não chovia sobre a terra na época de Noé, então eles não tinham visto ainda uma chuva, e Noé diz que veio um dilúvio, para eles aquilo era impossível de acontecer. Então, como as pessoas nunca viram Jesus voltando, para alguns isso não vai acontecer. Mas como Noé profetizou, pregou que o dilúvio viria e veio, nós estamos avisando ao mundo que Jesus voltará e ele voltará.
porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas, irmãos. Mas temos um texto aqui que responde também essa pergunta. Por que Jesus ainda não voltou para nos buscar? Por que Jesus ainda demora, vendo todas estas coisas acontecerem no mundo? Por que ele não volta logo? Lucas, ele responde isso para nós. Quando diz lá em Atos 3:21, olha só esse texto. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Então há um momento para que Jesus volte. Lucas diz que é necessário que ele permaneça no céu até o tempo do Pai. Quando o Pai enviar, novamente ele voltará. E ele voltará para nos buscar. Mas o interessante é que ele não nos deixou sem um sinal. Ele nos deixou a sua palavra. E a palavra de Deus está se cumprindo em todas as coisas, em todas as esferas. Tanto no mundo religioso como no mundo político. As coisas vêm se concretizando. Jesus está voltando. Estejam atentos às evidências, meus queridos. O Senhor, ele vai voltar em breve para buscar a sua igreja. Esteja preparado para subir. Conforte-se então com esta ministração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou sem nenhum aviso. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sem esperança. Pelo contrário, as tuas promessas nos enchem de esperança. As tuas promessas são a certeza, Pai, de que esse sistema ele está no fim e de que logo, logo o Senhor voltará para nos buscar, para que onde o Senhor está, ó Deus, com teu Filho Jesus Cristo, nós possamos estar também. Muito obrigado, Pai, por tamanha promessa, por tal segurança. Por isso, nós não precisamos ficar temendo as coisas que estamos vendo acontecer, porque sabemos que vivemos o princípio das dores e que quando isso tudo passar, nós vamos estar contigo por toda a eternidade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então não esqueça, terça-feira, às 19h30, nós teremos uma reunião que estaremos explicando qual será o procedimento para o nosso retorno às atividades de cultos presenciais na igreja. Vamos então, nesse momento, ministrar a bênção pastoral. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam para sempre com a Igreja de Deus na face da terra. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família.